Olá pessoal, nós vamos dar continuidade aqui ao conteúdo, lembrando que nós já estamos no segundo bimestre e que em breve, até o final desse mês, é bem provável que a gente faça uma avaliação parcial via Edmodo. Então vamos estudando. A gente vai, por semana, pessoal, tá mandando um vídeo aí no mínimo de 10 a 15 minutos com atividadezinha para vocês ir treinando, tá certo? Para não ficar tão distante. Lembrando que quem não assistiu os vídeos anteriores, é necessário que vocês assistam para que vocês possam entender o prosseguir do conteúdo, né? Tá certo? Então, quem não fez isso, está ainda arquivado aí na sala do Edmodo, estão todos os links. No último vídeo a gente falou sobre movimento uniforme, tá certo? Nessa semana já vai ser movimento uniformemente variado, tá certo? Essa semana e a outra, provavelmente são 3 semanas que a gente vai ficar falando sobre isso, tranquilo? Então, vamos lá. Essa simples imagem, pessoal, que vocês estão vendo aqui na tela, movimento uniformemente variado, essas 3 formas são as formas que nós vamos interpretar como utilizá-las. A forma da aceleração, a forma do espaço em relação à velocidade, aceleração, tempo e a fórmula que a gente conhece como equação horária da velocidade, tá certo? Nós vamos percorrer por todas elas 3, pessoal. Hoje em especial nós vamos ver apenas essa, apenas da aceleração. Semana que vem a da equação da velocidade e por último a do espaço, tá certo? Olhando essa imagem, como você poderia dizer que esse movimento que esse carrinho aí está fazendo seria diferente do movimento uniforme, tá certo? Agora vejam aqui que ele já é movimento uniformemente variado. Pessoal, no movimento uniforme que a gente viu na semana passada, a gente podia perceber o seguinte, ó, que a velocidade desse carrinho, se fosse no movimento uniforme, ela ia ser sempre o mesmo valor. Ela ia ser sempre o mesmo valor, ou seja, ela não ia sofrer alterações, tá certo? Isso é o que caracteriza um movimento uniforme, a velocidade ser constante. Mas quando você vem para cá, para um movimento uniformemente variado, você pode prestar atenção que aqui a velocidade ela já vai sofrer alterações, ó. Ela não será mais a mesma, tá certo? Vocês podem verificando aí onde eu estou marcando. A cada instante que o tempo passa, o tempo ainda continua sendo constante, né, pessoal? Mas é a variável imutável, desculpa. Mas a velocidade aqui no movimento uniforme, ela já vai sofrer variações, tá certo? Essa é uma das principais diferenças. Vejam só. Isso me dá um gráfico, pessoal, não mais como a gente viu na última aula. Velocidade, se fosse no movimento uniforme, ela ia ser sempre uma reta paralela ao eixo do tempo, ao eixo horizontal. Mas agora não, o que acontece com ela? Agora ela sofre variação, né, pessoal? Quando o tempo passa, ela vai, ó, aqui, ó. Quanto tempo passa, ela vai adquirindo novos valores, tá certo? Então isso é como eu já falei, uma das principais diferenças do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado. Pessoal, olhando para essa imagem, o que vocês acham? Eu tenho um carrinho aí, né, em movimento e tem um acelerador de um carro que marca a velocidade, né? O que vocês acham, pessoal, que faz com que essa velocidade bem aqui, ó, ela vá de 20 a 60 ou até 100? O que faz com que essa velocidade sofra alterações?
Eu gosto sempre de mostrar essas imagens, pessoal, para a gente interpretar o seguinte, que a velocidade ela vai sofrer variação por causa de uma coisinha que a gente vai começar a estudar nessa aula de hoje, ó, que a gente chama de aceleração. Para você interpretar um pouco do que eu estou querendo dizer, todo transporte, pessoal, seja ele qual for, quando ele está em repouso, ou seja, quando ele está parado, ele só se movimenta em virtude de que, por exemplo, numa moto, no punho da moto tem o que a gente chama de acelerador, ou seja, quando você aciona esse acelerador tanto em um carro ou em uma moto, a velocidade muda, ou seja, você ganha impulso, você aumenta a velocidade do seu deslocamento. E quando você tira o pé ou a mão do acelerador, você automaticamente também você está fazendo com que o transporte diminua a sua velocidade. Então, quem faz com que essas variações aconteçam, pessoal, de velocidade, é o que a gente chama de aceleração. O que é que nós fazíamos no movimento uniforme? Nós tínhamos que a velocidade média era a variação de quem, pessoal? Variação de espaço em relação a quem? Ao tempo, não era isso? Só que agora, isso aí era quando eu tinha a velocidade com o espaço variando, não era? O espaço variava em função do tempo. Só que agora, pessoal, quem é que vai variar? Olha como é lógica a interpretação. Quem é que vai variar? Quem vai sofrer variação agora é a velocidade, tá certo? Então, essa variação da velocidade, ela está diretamente ligada à aceleração, tá certo? E a aceleração, pessoal, ela, enquanto que a velocidade média, a unidade de espaço, pessoal, espaço é em metros e o tempo é em segundos. Isso me dá uma unidade de medida, que é muito importante você interpretar isso aqui, de velocidade média em metros por segundo. Já a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Aí você diz, mas por que a velocidade ou a aceleração, a unidade dela é em metros por segundo ao quadrado? Porque é assim, ó. Quem é a unidade de medida de velocidade? É metros por segundo. Quem é a unidade de tempo? É segundos. Você ia ter isso aqui, ó, metros por segundo. Quando é divisão, a regrazinha que tem lá, o que é que a gente faz? Ele sobe multiplicando. Não sei se vocês lembram dessa regra. Isso é uma divisão de duas frações, pessoal. Na verdade, a escrita disso aqui seria assim, ó, ms barra S. Vocês recordam que isso aqui é uma divisão de frações, né? Inverte, deixa a primeira conservada, inverte a segunda. Então ia dar isso aqui, ó, que eu acabei de escrever aqui. Então você ia ter m, s vezes s vezes s seria s ao quadrado, tá certo? Por isso que nós aqui temos a unidade de medida de aceleração com esse segundo ao quadrado, tá certo? Ó, pessoal, sendo a aceleração a variação da velocidade do tempo, se lembre que variação é velocidade final menos a inicial, do mesmo jeito da fórmula da velocidade média, pessoal. Só que a velocidade média era espaço final, espaço inicial. Aqui na aceleração nós vamos ter velocidade final, velocidade inicial, tempo final, tempo inicial. Aonde o A é a aceleração, ΔV, variação da velocidade, o T, o intervalo de tempo, a variação, né?
V, velocidade final, velocidade inicial, tempo final e tempo inicial. Pessoal, aqui tem alguns conceitos, pessoal, que a gente precisa interpretar, que elas são muito perguntadas em questões de vestibulares. Por exemplo, a interpretação da fórmula. No movimento, estou lendo aqui, movimento uniformemente variado. O que acontece, pessoal, se caso a aceleração for maior que zero? Quando você fala que a aceleração é maior que zero, é porque ela é positiva, correto? Como é que eu vou chamar se essa aceleração for maior que zero? Eu vou dizer que o movimento é acelerado. Lá no movimento uniforme, quando eu tinha a velocidade maior que zero, a gente chamava esse movimento de progressivo, tá certo? Ele estava sendo conhecido como movimento progressivo. Agora não, quando eu estou no movimento uniformemente variado, que agora eu vou ter a ideia da aceleração, nós vamos chamar a aceleração quando ela for maior que zero. Nesse movimento, nós vamos dizer que o movimento ele é acelerado, tá certo? Se caso ele assumir, pessoal, valores negativos, ou ela for menor que zero, significa menor que zero, pessoal, significa que ela é negativa. O movimento agora vai ser conhecido como retardado. Lá no movimento uniforme, quando a aceleração era menor que zero, nós chamávamos de nós o conhecíamos como movimento retrógrado, tá certo? Então essa é a diferença também retrógrado, né? Diferença também de definição, tá certo? E se a aceleração for zero, pessoal, a gente já sabe que se a aceleração for zero, não é movimento uniformemente variado, é um movimento uniforme. Se a aceleração estiver nula, eu vou ter um movimento uniforme. Por quê? Porque a minha velocidade vai ser constante. Ela não vai sofrer alterações. Beleza? Agora, pessoal, rapidamente nós vamos aqui para os exemplos. Como é que a gente faz o cálculo da aceleração, né? Então vamos lá, para vocês verem como é simples. Qual a aceleração média de um ciclista que, ao avistar uma situação de perigo, passou de uma velocidade de 10 metros a 20 metros por segundo em 20 segundos? E aí, pessoal, a fórmula da aceleração, pessoal, vocês viram aqui que ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a aceleração, não é? Então, qual é a fórmula da aceleração? A aceleração a gente calcula a variação da velocidade e a variação do tempo. Se lembre que não é velocidade média é outra fórmula, né? Então, aqui, pessoal, nós tivemos duas velocidades, a inicial e a final. Como eu trabalho com velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos o tempo inicial, o que é que nós vamos ter aqui? Eu vou ter aqui o seguinte, pessoal. Nós vamos ter que a aceleração vai ser igual a... Quem é a velocidade final? 20, né? Menos quem é a velocidade inicial? 10. Então, 20 menos 10. E o tempo, variação do tempo, pessoal. O tempo aqui, pessoal, ele está indo de 0 a 20 segundos. Então, 20 menos 0 será 20. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que 20 menos 10 é 10, dividido por 20, que eu posso cortar os zeros.
E se eu dividir 1 por 2, qual é a metade de 1, galera? 0,5. O que? Metros por segundo ao quadrado. Eu estou trabalhando com aceleração, tá certo? Então é só isso aí, pessoal. Simples, né? A aceleração, pessoal, geralmente ela não vai adquirir valores muito altos, tipo 10, 20, 30. É muito raro, tá certo? É muito raro você, nesses exemplos, você achar valores desses que eu estou lhe falando. Então, resolvida, agora ela pode ser negativa, tá certo? Então, tá aí, pessoal. Primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Pessoal, só dando uma dica aqui, ó, que eu esqueci. Olhe que as unidades aqui, ó, estão todas em iguais, metros por segundo, e elas estão diretamente relacionadas ao tempo, tá certo? Estão diretamente relacionadas ao tempo. Ou seja, o tempo estava em segundos e a velocidade metro por segundo. Então não precisei transformar nada. A gente tem que prestar atenção nisso, certo? Vamos lá, segundo exemplo. Um móvel tem a sua velocidade acelerada de 36 km por hora para 54 em um intervalo de tempo de 2,5 segundos. Classifique o seu movimento e calcule o módulo de sua aceleração. Classificar o seu movimento, pessoal, é se a aceleração for positiva ou negativa, a gente vai dizer se ele é um movimento acelerado ou retardado, tá certo? E se ele vai ser, nesse exemplo que ele está lá, um movimento uniforme, ou se ele vai participar aí do movimento uniformemente variado, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A fórmulazinha da aceleração, a nossa fórmula da aceleração. A aceleração é variação de velocidade, variação de tempo. Quem a velocidade, no caso aqui nós vamos ter que escrever, se lembre que é velocidade final primeiro, velocidade final é 54, opa, pessoal, vejam só. A variação da velocidade aqui, pessoal, velocidade final menos a velocidade inicial. Essa velocidade, pessoal, final é 54 km. E a velocidade inicial é 36. Se a gente fizer subtrair, na verdade, 54 de 36, isso vai dar que valor, pessoal? Vai dar 15 km por hora, não é verdade? 15 não, pessoal, desculpa, 19, perdão aí pela falha, 19, tá certo? 19. Então, pessoal, só que quando você escrever isso aqui, ó, 19 km por hora, e você vai ter o tempo aqui 2,5 segundos. Você vai prestar atenção que essas unidades de medida não estão batendo, pessoal. Um é hora e o outro é segundo. O que a gente tem que fazer? Lembram da formulazinha da última aula que a gente estudou? Se for necessário transformar quilômetros por hora em metros por segundo, que é o que nós temos que fazer aqui, nós vamos dividir por 3,6. E se eu dividir, pessoal, 19 por 3,6, eu vou ter 5 metros por segundo. Dividindo 19 por 3,6 dá 5 metros por segundo. Quer dizer, nesse contexto você poderia fazer a leitura. A cada 1 hora ele percorreria 19 quilômetros. A cada 1 segundo ele percorre 5 metros. Agora, ó, a unidade de velocidade bate com a unidade de tempo, beleza? Que se você dividir, pessoal, 5 por 2,5, nós vamos ter
2, você pode até fazer aí na sua calculadora. Se você dividir 5 por 2,5, você vai ter 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Se lembre que a aceleração, a unidade é parecida quanto à velocidade média, só que agora o segundo é ao quadrado, tá certo? Então, está aqui a aceleração, ela é positiva, o movimento é uniformemente variado porque tem a aceleração não é nula, e o fato, pessoal, da aceleração ser maior que zero, isso intitula um movimento, voltando lá no outro slide, intitula um movimento acelerado, certo? Então você ia intitular que ele seria acelerado. Seria um movimento acelerado, tá certo? Se fosse menor que zero, negativa, seria um movimento retardado, né? Retardado não, pessoal, desculpa. Isso, retardado. Se a aceleração fosse menor que zero, seria retardado. Beleza? Pronto, pessoal, estamos chegando aqui no fim da aula. Só para vocês verem, a única coisa que a gente assistiu nessa aula hoje, pessoal, foi sobre aceleração. Na próxima semana nós vamos ver as outras duas formas, tá certo? Veja que a aceleração, pessoal, agora no movimento uniforme, ela é quem vai ser constante, ó. Ela não sofre alteração. Quem sofre alteração é a velocidade, ó. Isso não acontecia no movimento uniforme, né? Ela era igual à aceleração. Ela era constante, tranquilo? Então, ó, nesse caso, nós podemos definir então que o que caracteriza, são dois pontos muito fortes que caracterizam o movimento uniformemente variado. É a velocidade sofrer variação, se ela for positiva ou se ela for negativa, tanto faz. E a ideia da aceleração. A aceleração aqui agora vai ser uma constante, tranquilo? E aí nós temos aqui, pessoal, classificações do movimento. Se a aceleração for igual a zero, o movimento é uniforme. Se for maior que zero, eu vou chamar ele de progressivo e acelerado. Se a velocidade for menor que zero, ele vai ser retrógrado ou retardado, certo? Se ela for menor que zero, a aceleração, ele vai ser retardado. E se a velocidade for menor que zero, retrógrado e acelerado. Beleza? Vejam essa tabelazinha quando vocês estiverem respondendo o exercício. Voltem ao vídeo que vai ajudar aí muito a vocês, tá certo, pessoal? Até mais, até a próxima semana.